Eu dou meu telefone pessoal para cada paciente que a gente opera. Cuido junto com o pessoal da minha equipe de cada caso. De cada caso. Não passa um em branco. Eu tenho orgulho de falar para você que em 18 anos de profissão eu não tenho um processo profissional. Eu queria ter o meu próprio negócio. Eu queria ser dono. Era isso que eu falava, sabe? Eu quero ser dono. Eu não quero que ninguém fique falando o que eu tenho que fazer. Era mais por esse lado. Imagina tomar decisões irreversíveis todos os dias. Não é projeto, não estou falando de orçamento, é o rosto de alguém acordado com medo e você não tem botão para voltar para trás. É face e aquilo. Hoje, no Como Você Faz, eu vou conversar com o Dr. João Almeida, otorrino e cirurgião plástico de face, especialista em rinoplastia e criador do projeto Rinoplastia Pele com Vida. Se você é executivo, empreendedor, consultor ou mentor, presta atenção. Como é que alguém vive desse tipo de decisão? Pensa no risco, no negócio, na marca pessoal e no impacto. E antes de mais nada aqui, antes de apresentar, quero agradecer muito ao patrocínio da Stratos Data Analytics, que é uma consultoria especializada em Analytics, inteligência artificial, machine learning e estratégia de dados, com dados. Porque dados sozinho não resolve absolutamente nada. Sem as pessoas, o jeito que pensam, decidem, executam, é só um monte de número parado. Doutor, muito obrigado por você ter vindo. Prazer. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E sugestivo, né? O nome do seu podcast, Como Você Faz. É profundo isso, né? E como fazer, como você mesmo disse, tomar essas decisões sobre cirurgia plástica facial, né? Isso na vida, né? Não só isso para a vida, como você faz, como você toma as suas decisões. E a primeira mensagem que eu gostaria de deixar é que tudo que você faz precisa muita dedicação, estudo e conhecimento de causa para você conseguir aplicar as coisas da forma adequada, da forma correta. Então, não é um cursinho de final de semana, não é uma vida de experiência, é uma vida de estudo para você conseguir, principalmente na área da medicina, né? Que nós lidamos com vida, é muita responsabilidade. Então, você tem que ser muito assertivo, ter muito treino, muita dedicação, acordar muito cedo para poder ir para as cirurgias, para poder ir treinar, para poder estudar. Treinar, que eu falo, que a gente também faz cursos também, né? Nos aprimoramos para isso também, com cursos internacionais, cursos nacionais, ministramos curso, damos aulas em congressos, né? Então, tudo isso faz parte do aprimoramento para chegar nesse resultado de como você faz. Isso é muito interessante. Fazendo o paralelo, né? E isso não funciona só para medicina. Sim. É para tudo. Para tudo, né? É para tudo, né? Eu acho que é o aprendizado... A gente sempre tem que aprender, ponto. Né? E aprender com intencionalidade. Onde que a gente vai aplicar, como a gente vai aplicar, de que forma, entender, né, o resultado que a gente quer chegar. Né? Não é só... Eu costumo falar, não é só ir fazendo curso. Só. Né? E aplicar isso de forma honesta, né? Sim. Porque a gente vê muita coisa por aí que eu pego muitas coisas no meu consultório que a gente vê que profissionais não médicos fazendo procedimentos restrito a médicos, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? É um ser humano que está do outro lado. Perfeito. Então, você tem que entender que você tem limitações, que você, às vezes, não tem a formação para fazer aquilo que você está fazendo. Então, não faça. Mas isso ainda é muito difícil, principalmente com outras áreas, querendo entrar nas áreas do rol médico, né? Então, a gente tem visto muita gente sendo prejudicada com isso. Nós vamos falar sobre isso. Tenho muita curiosidade disso. Você vai saber de muita coisa. Se você ficar comigo uma semana no consultório, rapaz, tem história. Eu imagino. Agora, me diga uma coisa. O seu trabalho, ele é muito delicado, muito pessoal, né? Lida com emoções antes e pós. É uma complexidade em todos os níveis bem grande. Como é que você... E cheio de risco, né, também. Como é que você precifica isso?
Pois é, a gente lida com sonhos, né? Isso. A primeira reação, o contato de um paciente para te procurar ele procura o sonho dele, né? Então, muitas vezes, eles pesquisam sobre a gente, ou em mídias sociais, ou nos próprios buscadores da internet, né? Mas o principal é você conhecer esse profissional a fundo, marcar uma consulta, saber como que ele se tornou especialista, a trajetória dele, os resultados dele. Porque muita gente hoje procura esses procedimentos baseados em preço e não em valor, né? Existe uma coisa que chama valor. E o seu rosto não é algo que você esconda. Nós não estamos num país muçulmano onde as pessoas andam de burca ainda, né? Não estamos. Então, a gente mostra o nosso rosto. Imagina você entregar o seu rosto para alguém que não tem essa capacidade técnica de formação para fazer algo e isso dá errado. Então, como eu te disse, eu tenho visto muito isso no meu consultório, procedimentos inadequados. Então, assim, lidar com isso requer muito preparo, né? Quando o paciente chega no nosso consultório, é feito toda uma forma de recepção, desde a entrada até a consulta, né? Para tentar extrair ao máximo aquilo que aquele paciente quer e deseja. E, pasme, algumas vezes, o paciente tem uma visualização deturpada daquilo que a cirurgia pode entregar. Esses pacientes precisam ser encaminhados para a psicologia, para primeiro entender se aquilo mesmo, se o procedimento vai trazer um benefício para ele ou não. Então, também tem isso. Às vezes o paciente não entende e a gente também não faz o procedimento. Não opera e não indica. Por quê? Porque o paciente não vai ficar feliz com aquilo que ele está pensando que a cirurgia pode entregar no caso dele, né? Então, até essa avaliação psicológica é um respeito que você tem pelo próprio paciente, né? Para você ser ainda mais assertivo e poder entregar aquilo que você faz de melhor, que é a cirurgia. Aquilo que eu faço de melhor, que é a cirurgia. Né? Sim, isso se encaixa muito em algo que eu estava pensando, porque todo projeto, toda consulta que você vai fazer, cirurgia e tal, a gente precisa avaliar o quanto é importante para a gente e se vale a pena aceitar ou não. No seu caso, recusar ou, até, como você faz, direcionar para o psicólogo e tal. Né? E isso acontece muito dessa... vou até colocar. Você pode aceitar, né, e fazer. Sim. Recusar momentaneamente enquanto vai no psicólogo para entender e fazer a intermediação, ou recusar logo de cara. É isso que eu entendo que você pode fazer. É isso que a gente pode fazer. E geralmente esse protocolo que a gente segue. Com uma experiência que a gente já tem em atendimento, a gente consegue captar alguns detalhes da personalidade de cada paciente. E com o decorrer da consulta, a gente vai identificando se o paciente tem um distúrbio de dismorfismo corporal. É quando o paciente... a gente vê uma coisa no paciente, mas ele enxerga outra no espelho. Perfeito. Isso chama-se dismorfismo corporal. E existe, né? E ele nunca vai entender o que aquilo... o objetivo que a cirurgia vai conseguir entregar para ele. Né? Então, a gente consegue identificar. Muitas vezes, a gente encaminha para o psicólogo quando a gente entende que há, sim, uma forma de fazer com que ele entenda isso e que pode ser, a gente consiga operá-lo. Outras vezes, eu peço para o paciente voltar para casa, falar assim, olha, volte, pense um pouco mais sobre isso, procure até outros profissionais para você entender. E depois você retorna. Né? Porque você agora não está preparado para aquilo que a cirurgia pode te fornecer. Né? E agora, por um outro lado, também tem aquela vertente de pacientes que estão decididos, chegam, entendem, você explica, mostra fotos, orienta tudo certinho, como que vai ser, as possibilidades, porque cada rosto tem uma característica única no mundo. Eu cito muito de exemplos que eu coloco assim, olha só, tenta abrir meu celular pelo Face ID, você não vai conseguir. E você não vai conseguir fazer isso com nenhum celular do mundo, porque seu rosto é único. As suas características faciais são únicas. E isso não pode ser reprodutível.
Né? O nariz de uma pessoa ou algo de uma cirurgia de uma face não pode se reproduzir em outra. Tem características semelhantes, mas reprodução fiel não. Perfeito. E isso tem muito a ver com o Dr. João olhando o longo prazo. Né? Não é você olhando para o seu negócio, para os seus clientes, no longo prazo, né? Não é para hoje. Né? Hoje você aceita e faz qualquer coisa. Né? Não é. Acho que esse é o grande diferencial do bom profissional ou não, né? Eu entendo que sim. Né? E eu sempre segui essa linha e eu nunca me arrependi. Porque hoje a maioria dos profissionais... a maioria dos meus pacientes quase que viram meus amigos, né? Eu acompanho eles durante um ano após a cirurgia, principalmente a de rinoplastia, que é a nossa maior especialidade, mas também realizamos cirurgias de pálpebra, lifting facial, cirurgias de orelha, né? Harmonização facial, isso tudo a gente também faz. Mas o carro-chefe é a rinoplastia. E a rinoplastia a gente acompanha até um ano. E esses pacientes, eles vão voltando para o consultório, né? Fazendo outros procedimentos, fazendo a parte de harmonização, fazendo outras correções cirúrgicas, indicando familiares, indicando amigos. Né? Perfeito. Então, a partir do momento que você consegue direcionar isso dessa forma honesta, dessa forma correta, com muito cuidado, né? Eu acho que isso só vem a valorizar e transformar o seu ambiente, eu posso falar até um ambiente de negócio, em algo muito salutar, né? em algo perpétuo. E né? isso também se aplica quando você decide fazer um procedimento, alguma coisa que financeiramente não faria sentido, mas para o doutor João faz sentido? Sim, às vezes a gente faz isso. Né? Pelo que eu entendi da sua pergunta, você falou assim, olha, às vezes não é tão interessante para mim financeiramente, mas eu realizo. Isso. É isso? Faço, e faço bastante. Inclusive, também nós criamos o projeto Rinoplastia Pele com Vida, que é um projeto onde a gente consegue, unimos forças com a parte hospital, com a parte da equipe, para conseguir fazer uma cirurgia com um preço mais acessível. Né? Então, a gente já ajudou muita gente com isso. Lógico, não é um projeto free, não é. Mas por quê? Porque existe todo um custo hospitalar, mas é um projeto bastante acessível, com uma equipe muito bem preparada, em locais muito bem preparados para receber esse tipo de cirurgia. E de onde veio a ideia do Pele com Vida? A ideia veio justamente disso. Assim, eu estava recebendo no meu consultório muitas pessoas sendo submetidas à rinomodelação por profissionais não médicos. Rinomodelação, isso em consultório. Tá. E eu notava que as pessoas, às vezes, até ficavam com vergonha, porque vinha falar comigo e falava, vai, doutor, eu não sei por que eu fiz isso. Mas eu falei, foi pelo preço, né? Ela falou, provavelmente. Então, o que eu queria? Eu falei assim, gente, não vai ser mais pelo preço, entendeu? A gente vai tentar encaixar alguma situação que a gente consiga fazer um procedimento da forma adequada, né? Da forma correta, que tem que ser feita, com toda a lisura, mas que consiga ajudar as pessoas a realizar. Aquelas pessoas que não têm condições de fazer a rinoplastia com preço normal de profissionais gabaritados, entendeu? E isso a gente tem conseguido ajudar muita gente. Como é que alguém que não é médico pode fazer uma cirurgia dessa? Debaixo dos panos ou não? É gente mal preparada? Olha, então, isso tem tem muito a ver com leis de cada sociedade, né? E, lógico, o CREMESP, o CRM, eles fiscalizam isso, né? Mas cada vez mais as outras sociedades, as outras áreas de atuação na área de saúde, elas estão fazendo autoliberações, deliberações para isso, entendeu? Mas existe bastante judicialização disso, né? Ainda não se tem um acordo, mas enquanto isso as pessoas estão sendo submetidas a procedimentos que a gente vê. Eu estou falando daquilo
que eu recebo no meu consultório. Certo. Isso é algo prático meu. Eu não estou julgando ninguém, não estou, sabe? Eu estou falando da minha experiência. Sim. Né? E da dor que eu sinto de ver algo sendo realizado de maneira inadequada. Então, Imagino. como eu te disse, eu pego muita gente que entra no meu consultório chorando, que entra no meu consultório com alterações anatômicas bastante severas. Essa semana mesmo já teve 2. Uma que mexeu no nariz e simplesmente no momento, depois que fez isso, no momento da respiração, o nariz dela colaba, obstrui. Tem que respirar pela boca. Tem que respirar pela boca. Né? Então, isso é muito grave. Claro. Né? Isso é muito grave. Não que cirurgias bem realizadas com profissionais também capacitados não existam complicações. Toda cirurgia existe complicações, mas a gente está habilitado a tratar. Sim. Eu não mando meu paciente para o médico. Eu sou o médico. Eu vou tratar, eu vou corrigir. Entendeu? Então, isso pode acontecer. Fibroses, retrações. Isso é inerente ao processo cicatricial. Infecções. Isso altera o resultado final. Sim. Mas isso a gente acompanha e vê a nova possibilidade de reintervenção e melhora disso. Então, existe essa possibilidade. Eu falo para os meus clientes que eles estão comprando um seguro cirurgia. Eles não estão adquirindo uma cirurgia. Porque eu vou estar o tempo todo ao lado deles e eu vou seguir eles até o resultado estar adequado. Entendeu? E o paciente está feliz. É isso e eu acho que isso leva para qualquer parte do empreendedorismo. Eu acho que... Sim, né? Com certeza. Para qualquer tipo de empresa. Você tem que ver o teu cliente feliz. Sim. Né? É a minha propaganda. Né? Perfeito. Assim, toda empresa, ela quer ser perfeita. O que faz as falhas acontecerem são os seres humanos que estão ali porque por algum motivo erraram. Cara, e a empresa, ela tem que fazer o possível para corrigir essa falha que aconteceu ali durante o atendimento ao cliente, a venda, a entrega, blá, blá, a mesma coisa. E a mesma coisa para o médico, né? Como você disse, falhas, problemas podem ocorrer que são inerentes a todo o processo. O cara levanta a mão e fala, vem cá que eu vou te ajudar. Exatamente. Entendeu? Agora, assim, existe... o que eu falo para meus... Eu sou muito sincero e muito honesto. Eu coloco a cabeça no meu travesseiro e durmo. Eu tenho uma família para cuidar, então, assim, eu não consigo fazer diferente daquilo que eu faço até hoje. Então, isso é inerente da minha índole. Eu consigo trazer o paciente muito para mim. Né? Eu quero que ele se sinta acolhido, eu quero que ele se sinta em casa, que ele se sinta feliz com aquilo que ele está fazendo. Né? Como eu disse, muitas vezes os pacientes viram meus amigos. Né? Eu acabei de fazer hoje, foi muito engraçado, eu vou até te contar essa história. Eu estava vindo para cá, o paciente teve um retorno de 2 semanas hoje, né? Nunca tive outro contato com ele, a não ser durante essa consulta. E aí tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é pescaria. E ele contando coisa lá, que ele pesca também e tal. Poxa, já trocamos o WhatsApp, ele já me mandou um monte de contatos para a gente fazer isso, né? Então, você vê, eu falo... Vira nossos amigos. É uma coisa muito gostosa quando você faz isso. Quando você trata com... Eu adoro tratar com seres humanos. Então, eu acho que toda empresa precisa desse contato humano. E como eu falo, assim, às vezes eu vejo em outras clínicas, é algo, às vezes, meio impessoal. Eu não consigo ser assim. Eu não consigo. Eu dou meu telefone pessoal para cada paciente que a gente opera. Né? Eu cuido, junto com o pessoal da minha equipe, de cada caso. De cada caso. Não passa um em branco. A gente conhece cada um a gente sabe como que está evoluindo. Então, eu acho que isso é algo inerente e é muito importante porque é isso que faz a empresa, essa parte humana que faz a empresa crescer. É nisso que eu acredito. Perfeito. Só voltando lá no Pele com Vida. Ele é um projeto filantrópico, né? Ele também é algum... Eu não digo projeto filantrópico. Porque o filantrópico, se eu não me engano, ele não tem custo, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Ele é um projeto acessível. Eu entendo dessa forma. Ele é um projeto acessível e que ajudou muito a gente a realizar o sonho da rinoplastia. Né? E ele é um projeto escalável?
ele é um projeto escalável, mas eu levaria esse projeto para outros lugares onde teriam amigos meus que eu conheço Para fazer. Eu não daria para qualquer um. Por quê? Porque quando se trata de ser humano e de cirurgia e de sonho das pessoas, e outra, é saúde, né? Saúde. Né? É vida. É diferente de você vender um produto pela internet. Algo que você, de repente, algo físico, que é outra. É outro tipo de abordagem. Perfeito. Né? Então, assim, a gente montaria esse tipo de projeto. Inclusive, tenho até um colega meu de Goiânia que está interessado nisso. Ele é um cara que eu ajudaria super ele em relação a isso, porque é um cara extremamente dedicado, extremamente correto, né? Então, eu sei que na mão dele sairia bem. Né? Então, é isso que eu procuro. Escalável dessa forma. Né? Eu não daria o projeto Rinoplastia para Pele com Vida para alguém que eu não conhecia de formação, que eu não conheço de formação. Perfeito. Né? Então, essa é a minha... É o meu pensamento. Justo. É o meu pensamento, né? Mais do que justo. E quando você teve a ideia, quais foram as resistências? Enfrentou alguma resistência para falar, não, vamos colocar isso em prática e tal? Olha, o meio médico, às vezes, ele é bastante também, não vou dizer ciumento, né? Então, quando um projeto dá muito certo, a gente ouve falar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas a gente sabe do propósito. Sim. E quando a gente sabe do propósito, ninguém barra a gente em relação a nada. Porque as pessoas falam o que elas querem falar. Né? Perfeito. Vem conhecer o projeto, vem ver de perto como é feito, a dedicação, o cuidado, o carinho, né, com todos em relação a isso. A gente tem números maravilhosos em relação a esse projeto. Fala aí deles. Assim, da quantidade de pacientes que já passaram, se eu não me engano, já foram mais de 1.000 pacientes que passaram com a gente. Caramba. Né? Pelo menos em atendimento, né? Mais de 1.000. Eu não lembro a quantidade que a gente já operou, tem que puxar mas é bastante também. Então, é um projeto que ajudou muita gente. E foi fácil colocar ali de pé? Não é fácil. Não é fácil. Primeiro que tudo, você tem que chamar a tua equipe. Eu conversei com a minha equipe. Olha, eu quero fazer algo... Porque assim, eu estou recebendo muitos pacientes no meu consultório que não têm condições de pagar uma rinoplastia. Uhum. E eu quero ajudar. Eu quero fazer. Eu vou abrir minha agenda para... na minha agenda vaga, fazer esses pacientes. Perfeito. Realizar esse projeto. E aí fomos com conversa com o hospital, com a minha equipe de anestesista, com as instrumentadoras, com tudo que gira em torno disso. Então, é algo bastante complexo, né? Até chegar a um denominador comum de como que a gente pode ajudar e também deixar o projeto sustentável. Né? Eu acho que tudo em projetos empresariais tem que ser assim. Ele tem que ser sustentável para conseguir se multiplicar, né? E chegamos a um denominador comum. E aí, dessa forma, conseguimos dar o início. E tem até agora. Até agora tá funcionando. Que bom. Tá funcionando. E a gente tem ajudado as pessoas. O projeto deu certo. A gente não sabe até quando vai. Né? Mas, por enquanto... Que perdure. Por enquanto tá aí. Então, se você que tem vontade de fazer uma rinoplastia e quer fazer parte do projeto, entre em contato com a gente, né? Para saber como que pode ser... Se você pode fazer parte desse projeto. Não, pesquisa lá. Rinoplastia Pele com Vida. Tá facinho achar. Entra no Instagram no meu Instagram e no Instagram da Pele com Vida. E aí, né? Coloca o GC do Instagram aqui para entrar e... O meu é Dr. João Almeida. O outro é Pele com Vida Oficial. Aí vocês vão ver como que é esse projeto. Eu fui conhecer e, cara, realmente é muito legal. Ele é muito legal. Eu gostei muito do que eu vi ali, do que vocês estão fazendo. Só que eu não tinha noção desses números ainda. Achei fantástico. Bastante. Muito bastante. legal. Ele tem quantos anos? Olha, 3 anos? 4 anos. Caramba!
Pô, então é atendimento pra caramba. Pra caramba. 3 anos, se eu não me engano. É muito atendimento. 3 a 4 anos. Show. Parabéns. É Parabéns. isso aí. Muito legal. Muito legal mesmo. Ó, agora, deixa eu pegar num ponto aqui. Você até comentou um pouco ali no começo dos não profissionais fazendo e tal. Mas hoje a gente tem dentistas, né? Que já estão deixando de ser dentista, né? Você vai lá e falou, tô com dor de dente. Ó, não trato. Agora eu vou fazer um botox, eu faço cirurgia daqui, dali. Cara, como é que tá sendo esse movimento para a área médica? Olha, eu acho que certos procedimentos, em se tratando... esse é o meu ponto de vista. Em se tratando da área odontológica, certos procedimentos, eles acho que são habilitados a fazer. Mas outros, não. Depende da formação de cada um, né? Existe na odontologia a formação em bucomaxilofacial, que tem uma formação muito bacana em relação à parte de trauma facial, reconstrução facial também. E eu trabalhei com bucomaxilo, renomadíssimo, super capacitado, né? Então, existe sim essa possibilidade, né? O que não pode é quem não tem a formação adequada fazer os procedimentos, né? Porque não vai conseguir entregar o ideal para o ser humano. Né? Perfeito, se você tem a formação dentro da sua área, ok. Agora, se você não tem a formação, você tem que ser submetido a alguma fiscalização. Né? Como nós também somos submetidos pelo nosso conselho a uma fiscalização. Então, aí você entra numa outra parte. Vocês têm o conselho que faz a verificação e olha para vocês direitinho. Eles vão ter, acredito eu, que eles também vão ter isso, ou já tem essa também fiscalização. Não é essa. A fiscalização talvez não seja a tão rigorosa quanto a nossa. Né? É essa a impressão que eu tenho. Você tem. Né? E é até difícil dizer, né? Vou te colocar assim, né? Porque o que eu costumo dizer, se a gente não conhece o outro lado, a gente não sabe exatamente como é que é. Né? E essa é a sua impressão. Aí mas eu vou te falar, porque eu é... até conheço o outro lado, porque eu já trabalhei... Não, o que eu estou querendo dizer Sim. é o contrário. É eles acharem que não, a nossa e as suas... E a nossa é tão boa quanto as suas. E aí eu não sei o quanto isso vai ser uma verdade um dia. Pois é isso. É essa dúvida que fica aqui paira no ar. Né? Então, realmente essa dúvida que paira no ar para a gente ter essa ideia. Porque, assim... Nós médicos somos extremamente fiscalizados. Isso é verdade. Tem médicos que são chamados no conselho ou por um procedimento que saiu de forma inadequada ou por algum comentário que realizou ou que não sei o quê. Nós somos chamados para dar explicações. E agora a gente não vê, por um outro lado, os outros conselhos ser tão rigorosos assim. Né? Então... Eu acho que o rigor faz parte da conduta do bom profissional. Perfeito. Né? Porque senão, você realmente... Se você não tiver o rigor da lei, não adianta. Né? Uma das minhas preocupações, e aí olhando como paciente, porque eu não entendo nada, né? Para mim, a primeira coisa que eu tenho é o seguinte. Poxa, tá bom. Vamos supor que ambos são tão rigorosos quanto. Né? Não sei, eu sou paciente, eu não sei como é que é. Vamos supor que ambos são rigorosos quanto. Só que aí um começa a falar assim, cara, esse procedimento você tem que agir desse jeito. Aí o outro fala assim, cara, esse procedimento, que é o mesmo procedimento, X, você tem que agir de um jeito diferente. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas aí é que tá. Por isso que às vezes eu falo, existe... por exemplo, vamos puxar para a rinoplastia. Existe alguns colegas, excelentes cirurgiões, que só fazem rinoplastia com cartilagem de costela. Só fazem com cartilagem de costela. Eu não. Eu faço a rinoplastia com cartilagem de septo, cartilagem de costela, cartilagem de orelha. Isso depende de cada caso. Então, eu vou analisar o caso... Vou fazer a consulta, a clínica, vou entender o que está acontecendo, vou mostrar para o paciente e indicar, olha, no seu caso, eu vou fazer com cartilagem do próprio septo.
Ó, no seu caso, eu vou usar a cartilagem de costela, né? Então, isso não está errado para quem só usa costela. Não está errado. É a vivência dele, é onde ele entrega o melhor resultado para aquilo. Né? Perfeito. Né? Então, assim, está correto também. E está correto aquele que também gosta de individualizar cada resultado. As pessoas hoje me procuram pelo resultado natural e bastante personalizado que eu entrego. Né? Tem gente que procura aqueles resultados muito... aqueles resultados estéticos que você olha para aquele nariz e fala, fez rinoplastia. Né? Eu não. Eu quero que o paciente, que a pessoa que te conhece, olhe para você e fale assim, o que você fez que você está mais bonito? O que você fez que você está mais bonito, que você está melhor? É essa a minha intuição. Não que a pessoa vire o rosto para você e fale assim, nossa, acho que aquela rinoplastia não ficou legal. Entendeu? Então, hoje as pessoas me procuram por causa dessa assinatura. Sim. Né? Da naturalidade, do nariz bem feito, com a característica daquela pessoa. Né? Não tirar aquela característica, né? da identidade da pessoa. Então, eu acho que é por aí. Bom, e para um paciente leigo, né? Quais seriam as perguntas que ele deveria fazer antes de um procedimento? Para ele saber se ele está com a pessoa certa ou não. Olha, hoje existe muita informação nas redes, né? Muita informação. Então, pesquise um pouco, saiba como que é feitas cirurgias. Tem essas explicações, as pessoas são capazes de entender. Método aberto, método fechado, que tipo de cartilagem. Entender um pouquinho, porque as pessoas hoje contam sobre o pós-operatório, sobre o pré-operatório. Entender algo por cima. E aí sim, marcar a consulta. Agora, o principal é pesquisar sobre o profissional. Né? Saber se esse profissional... o CRM desse profissional, se esse profissional é especialista, que sociedade que ele está inserido, né? Como que está a parte de processos desse profissional. Dá para pesquisar isso na internet. O que é processo judicial, você fala? Sim, também. Tá. Né? Eu tenho orgulho de falar para você que em 18 anos de profissão eu não tenho um processo profissional. Porque a gente acolhe os nossos pacientes em relação a isso e entrega o melhor para eles. Né? Então, não que eu não possa ter um dia, isso é inerente ao que a gente... Eu mexo com autoestima. Sim. Né? Às vezes a gente não consegue, às vezes eu não consigo identificar que aquele paciente não entendeu aquilo que a cirurgia vai entregar. Perfeito. E aí a gente faz. Mas na grande... Assim, até hoje, a gente nunca teve esse problema, que a gente conseguiu orientar da melhor forma possível os pacientes e sendo honesto. O paciente sabe que a gente... sente que nós somos honestos. Então, não tem como ser diferente, entendeu? Perfeito. Então, acho que isso é algo que me fez a não ter esse tipo de ativação judicial. Eu acho que é por andar nessa linha, né? E eu, de novo, não me arrependo. Eu acho que é por aí que a gente constrói uma carreira sólida. Perfeito. E... uma coisa é você ter uma ação judicial. Ninguém nesse mundo... Ninguém nesse mundo. Agora, assim, não pode acontecer nada, mas... Aí o profissional vai estar 20, 25, 30 ações. Sei lá. Então, aí é um problema, Aí né? você tem que levantar a orelhinha, né? Peraí, calma lá. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Sim. Né? Então, assim, todo mundo é inerente a isso. Né? Tem que procurar entender também, né? Em relação a isso. Foi como você falou. Agora... o que não pode é ter muitos, né? Aí alguma coisa errada está acontecendo, tem que levantar o alerta aí. Começa, como diz o outro, né? Se tem bico de pato, tem pé de pato, para não falar outras coisas, porque deve ser um pato, né? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, o principal que eu vejo quando os pacientes chegam e que se submeteram a procedimentos inadequados foi falta de pesquisa. Falta de pesquisa e aquela ânsia de querer fazer com preço menor. Né? E aí é aquele barato que sai muito caro. Sim. Muito caro. Como eu disse, é o seu rosto, é a sua identidade. É a sua saúde até psicológica. Psicológica. Essa paciente dessa semana... E não precisa nem ser do rosto, né? Não, por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Mas as outras partes, você esconde. O rosto, não. O rosto não tem. O rosto, não. Então, ela chegou assim, doutor, eu estou abalada emocionalmente. Foi isso que ela falou para mim.
Eu não sei por que eu fiz isso. Não, imagino. Entendeu? Agora, assim, eu também não dá para você culpar o paciente, né? Também. Você não pode... Não. Ele tem o grau de responsabilidade dele porque não fez a pesquisa correta, o estudo correto daquilo. Perfeito. Mas o profissional que realizou isso, para mim, é mais culpado disso. É mais culpado disso. Por fazer algo que ele não domina. Não domina. É isso. Perfeito. É isso. Então, eu acho que se as pessoas começassem a refletir sobre isso, eu acho que o mundo seria um pouco melhor. O mercado hoje de estética, ele está saturado ou não? Olha, para o profissional que é gabaritado para fazer os procedimentos corretos, não. Porque, assim, mesmo muita gente fazendo esse tipo de procedimento, como rinomodelação, como eu sou especialista, eu tô virando especialista em cirurgias secundárias, né? Que é aquela cirurgia que já foi mexida uma vez, cirurgia secundária, terciária. Então, eu estou me tornando especialista em reconstrução de nariz pós-rinomodelação, entendeu? Então, está tendo uma demanda em relação a isso. E as pessoas me procuram para corrigir. Então, por quê? Porque a gente é capacitado para fazer isso. E como não cai na guerra de preço? Já que você falou de preço. Como não cair na guerra de preço? Por exemplo, o que eu fiz? Eu montei esse... Na verdade, a essência do projeto, ele nem era pelo preço, era pelas pessoas não terem uma alternativa a não se submeter a um procedimento inadequado. Não, espera aí, se eu esperar um ano, eu consigo fazer esse projeto. Se eu entra em contato, a gente... é assim... Tem gente que espera um ano para operar. Vai fazendo, vai juntando. Sim. Né? Então, isso é o adequado. Espere um pouquinho, não vai na pressa de fazer algo muito rápido. Né? Que aí você vai ter... E o tempo passa rápido. Os pacientes falam, nossa, doutor, devia ter feito antes. Eu falo, não devia não. Você fez na hora certa, com o profissional certo e deu tudo certo. Você fez na hora correta. Entendeu? Porque imagina se tivesse feito com outra pessoa, de outra forma, poderia ter dado errado. Né? Então, assim, você fez na hora certa, no momento certo, com o profissional correto. Então, e por isso que deu certo. Entendeu? Então, eu penso muito dessa forma aí. E como é que surgiu a medicina na tua vida? É uma história bacana, é uma história bem legal. Eu até me arrepio com esse tipo de pergunta. Eu tenho meu pai. Meu pai, ele era médico cardiologista lá no interior, né? E nós somos em 3 irmãos. E naquela época o médico usava branco, né? Sim. Usava branco. Verdade, o médico não usa mais não branco. Até usa, mas mudou um pouquinho. Pra caramba. Né? Antes ele sapato branco. Sapato branco. No consultório, tudo. Hoje já não tem mais. E aquela roupa branca era muito chamativa pra nós criança na época, né? E eu via ele entrar em casa todo de branco, assim, né? Sabe aquele filho? Eu falei assim, poxa, eu quero ser igual ao meu pai, né? E foi esse o grande norte na minha vida, né? Que foi ver o meu pai médico de branco entrando em casa, no consultório dele. Eu sonhava aquilo para mim. E uma coisa que me marcava muito, tinha uma foto da esposa da minha mãe na mesa dele. E hoje eu fiz a mesma coisa, cara. O meu orgulho, quando no meu consultório, foi colocar a foto da minha esposa com a minha filha no meu consultório, assim, e lembrar daquilo. Então, assim, você vê, né, como que o exemplo pode guiar gerações, né? Sim. O exemplo das pessoas, daquilo que a gente segue. Então, eu tento ser, para minha família, para minha filha, o exemplo que o meu pai foi para mim. Entendeu? Porque, assim, foi muito forte isso. E eu nunca desisti. E, na época, não era fácil passar em medicina, não. Na época, as faculdades particulares não eram disseminadas igual hoje. Hoje, muitas vezes, se você tem uma condição financeira melhor, você passa tranquilo numa faculdade, é só você pagar. Sim, né? não, A concorrência... Cara, tem faculdade hoje aí que, meu Deus amado. Cara. Na minha época, era muito difícil. Eu cheguei a fazer 3 anos de cursinho na época. Para passar. Assim, 3 anos de cursinho, mais 6 anos de faculdade, mais 4 anos de residência médica. Vai contando aí. Mais 3 anos de pós-graduação em plástica facial.
O que dava para fazer? Dava para ser desembargador, juiz do STF. Dava para ser bastante coisa. Me diz aí. Dava sim. É muita dedicação. É muita dedicação. Eu acho que essa é uma parte que a maioria das pessoas não vê. Não vê. Não, porque acha que ali se formou, como diz o outro, cara, eu juro que eu já tive gente que falou assim, não, o cara foi lá, fez a faculdade, 4 anos depois, já tacou. Que 4 anos, filho? Que 4 anos? Olha assim, noites para estudar, para vestibular, depois para terminar a faculdade, que não é uma faculdade fácil de se fazer, é uma dedicação integral. Sim. E a gente não pode trabalhar. Não dá para trabalhar. Você tem que depender disso durante a faculdade. 6 anos de faculdade. E ainda outra coisa mais difícil. Residência médica. A prova de residência médica ela é simplesmente muito competitiva. Sim, né? Porque... E aí, mais a prova de residência. E aí você faz mais o período de residência. Prova de título para você ter o título para poder exercer a sua especialidade. Entendeu? Acho que tinha que botar uns médicos no STF. Não, cara, na realidade, vou falar do STF um pouco. Na realidade, o STF é Superior Tribunal Federal. Sim. Para mim, quem tem que estar no tribunal ordenando são juízes. Eles não são juízes, ponto. E essa é uma pergunta que eu faço para amigos meus juízes. Falei, cara, como é que vocês aceitam pessoas não juízes direcionando o que vocês têm que fazer? Porque eu fico imaginando a mesma coisa assim, no CRM. Não médicos direcionando o que médicos têm que fazer. E isso acontece, né? Falei, cara, pra mim é meio maluco isso. Põe água aí. Zero estresse aí, mano. Deixa ele lá. Cara, isso pra mim, até certo ponto, é muito preocupante. Para mim, para todas as profissões. Porque ele fala, não, mas eu li, eu entendo o que é que tá lá na escrita. Mas, cara, a vivência do dia a dia, a vivência de saber o que é a cirurgia, sim. A dificuldade, não tá no papel. Isso acontece muito, Matheus, eu vou te falar, em hospital. Por exemplo, os diretores de hospitais muitas vezes não são médicos, são técnicos. E não sabe o que acontece no centro cirúrgico. Acontece isso direto. Eu falo assim, gente... A pessoa tem que pelo menos descer aqui e ver o que está acontecendo para entender o que as pessoas estão falando. Senão não tem conversa. Você não consegue acertar as coisas. E isso porque muitas vezes os hospitais também, lógico, tem que ter a parte... É uma empresa, tem que ter a parte de lucro, mas tem que ter uma parte humana muito boa. Você está lidando com vida, né? Então, assim, existem materiais que colocam em algum... Lógico, que colocam em algum centro cirúrgico, você fala assim... Não. Peraí, não é possível que colocaram isso e não falaram pra gente em relação se... Olha, então você tem que fazer uma reunião com os médicos. Falar, olha, isso, como que é? Né? Para qualquer profissão. Para qualquer profissão. Qualquer e assim, profissão. Você com certeza vai ter... Eu acho que tirando raríssimas exceções... Com certeza você vai ter, quando um médico está acima para direcionar os outros médicos, com certeza o ambiente é melhor de trabalho. Perfeito. Com certeza. Eu sou o cara que sempre olhou os dados, o risco do negócio, né? Para quem dou crédito, cobrança e tal. Falei, cara, se minha turma ali, tô fazendo modelo, tô analisando política de crédito, se minha turma não estiver na rua entendendo quão difícil é vender o crédito, quem tá vendendo, quem tá comprando ali, vida real mesmo, como ela é, eu não vou fazer a melhor coisa. E é igualzinho para vocês. É igualzinho. Se você não está ali no centro cirúrgico, operando, entendendo, tendo experiência, operando casos e casos, como que você vai se ultra especializar nisso e ser bom naquilo que você faz? Não. Acho que a máxima assim, de quem faz tudo não faz nada bem feito, na medicina isso vale, viu? Imagina. Na medicina isso vale. Então, assim, você tem que ser especialista para poder entregar o melhor para os seus clientes. E quando você começou a medicina, você falou assim, poxa, eu quero ser cardiologista igual ao meu pai? Ou não, estava de mente aberta? Não, eu sempre pensei em área cirúrgica, né? Área cirúrgica. E desde o começo eu tinha já habilidade com as mãos, de fazer... olha uma coisa que eu fazia pintura, eu pintava quadro. Na época que eu era criança, eu fazia aula de pintura.
Eu desmontava muito eletrônico e montava. Eu adorava fazer isso. Então, eu tinha muita delicadeza na mão, né? E aí eu falava, olha, acho que a área cirúrgica para mim é legal e eu gostava disso, né? E aí, o que surgiu? Como é que surgiu a Rhino no meio do caminho? Então, aí o que aconteceu? Na faculdade, eu entrei achando que eu ia fazer cirurgia plástica por si só. Tá. Aí, durante a faculdade, a gente vai conhecendo as especialidades. E aí eu descobri a otorrinolaringologia. E que a gente não tem muita noção antes de entrar na faculdade. Quando você entra, você vê... Hoje eu acho que é uma das mais concorridas especialidades. Ela tem um rol de atuação muito grande. Desde cirurgia plástica da face, rinologia, que é só nariz, otologia, que é só ouvido, medicina do sono e otorrinopediatria. Né? Então, você pode escolher uma dessas áreas. E dentro da otorrino, eu escolhi a cirurgia plástica facial. Que show. Né? E aí me especializei nisso, fui professor de pós-graduação e hoje a gente colhe os frutos dessa trajetória. Uma coisa que eu vejo, né, muito, principalmente para quem é médico, advogado, dentista, assim, que eu vejo nas faculdades, para mim deveria ser feito em todas as faculdades, mas principalmente nas suas, aula de empreendedorismo. Porque, caramba, eu saí estatístico da faculdade, tá bom, tem um monte de empresa querendo me contratar. Tá fácil. Vocês saem para empreender. Como é que é isso? Olha, não é todo médico que tem esse tino, não, viu? Eu vou te falar, porque na faculdade... Zero. É zero. Mas o que eu tinha como... Quando eu saí da faculdade e fui me especializar, o que eu tinha como referência, né? Eu tinha que meu pai tinha uma clínica no interior e ele comandava aquela clínica, mesmo não sabendo nada de administração. Ele que comandava a clínica. E aí, o que eu queria? Eu queria ter o meu próprio negócio. Eu queria ser dono, era isso que eu falava, sabe? Eu quero ser dono. Eu não quero que ninguém fique falando que eu tenho que fazer. Era mais por esse lado aí. Então, eu fui identificando isso. E, lógico, durante muito tempo, eu trabalhei para outras pessoas. Né? Pessoas que me ajudaram muito na parte profissional, que me ajudaram, me ensinaram muita coisa. Né? Me abriram suas casas para me receber. Eu falo casa, as suas clínicas, os seus consultórios, os seus centros cirúrgicos para ensinar e a gente trabalhar com eles. Lógico, eu trabalhava para eles, também dava lucro para eles, mas também, né, aprendia com isso. E desde o início, durante a minha especialização, eu comecei a abrir um coworking. Onde eu atendia só a parte de plástica facial. Tá. Eu fazia otorrino geral, funcional, de todas essas áreas que eu te expliquei, com atendimento de criança. Operei muita criança, tratei muito pacientes de ouvido, né? Clínica mesmo. E fui me especializando na plástica. E com isso, o consultório da plástica estava aberto só comigo. Eu fazia meio período na semana, né? E aí pintava um paciente, ia lá. Às vezes não tinha paciente, eu ia lá para estudar. E aí eu comecei a estudar também empreendedorismo, a estudar como que funciona uma empresa, a aprender tanto na raça. Por exemplo, tinha uma época que eu que fazia o agendamento, eu que fazia o pedido no hospital, eu que solicitava os exames, tudo. Começo, maninho. Eu vou te falar. Eu empreendedor. Eu vou te falar, eu tinha a maquininha de cartão, que eu fui um dos primeiros dos meus amigos a ter, eu que passava a maquininha do cartão. É isso aí. Entendeu? Então, eu peguei um know-how muito grande sobre como que funciona o trâmite de pedido cirúrgico, de mandar para o hospital, tem convênios que dão reembolso cirúrgico, fazer prévia, solicitar os códigos. E eu aprendi a fazer toda essa parte manual. E dá um trabalho do caramba. Muito. Gigante. Muito. Isso eu falo com conhecimento mas, assim, de causa. Tá foi muito tempo nessa raça. Mas assim,
E eu tenho muito orgulho de falar isso porque eu aprendi muito. E hoje eu domino isso. Inclusive, passei para a minha secretária isso. E hoje ela deslancha com tudo isso. Entendeu? E você vê... Hoje eu posso dizer que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Show. Entendeu? Ter tirado... O que a gente não entende, às vezes, que a gente fica no afã do empreendedorismo, é achar que o tempo ocioso você está perdendo dinheiro. Não. O que eu fazia? Aquele tempo que eu tinha era só para atender plástica. Se eu não tinha paciente, eu ia estudar ali. Eu ficava estudando, eu ficava vendo como que eu poderia melhorar. Né? Então, esse tempo para você estudar, ele é fundamental para você ter as ideias para que vão te levar para um futuro melhor. Né? Então, era nessa parte que eu fui crescendo. Cresci pequenininho, de nada. Era um coworking, entendeu? Eu que fazia tudo, não tinha nem secretária. E hoje a gente foi construindo, com o pé no chão, foi fazendo as coisas. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma clínica num lugar bastante privilegiado aqui em São Paulo. Né? Um cirurgião, bom cirurgião, para mim, quem está olhando de fora aqui, ele claramente ali, ele tem uma equipe trabalhando junto com ele, está liderando um time. Como é que aprender isso, a liderar um time grande? Para mim não é 2, 3 pessoas, são várias pessoas. Como é que é aprender a lidar com isso, liderar? Olha, à medida que você... Tem pessoas que já são um pouco nato para isso. Mas eu leio bastante. Essa parte de relacionamento, de empreendedorismo. E isso tem me ajudado muito nesse contato pessoal com a equipe. Né? Não é fácil, é um dia a dia de muita conversa, mas tem sido profícuo isso e a gente tem conquistado bons frutos em relação a isso. No dia a dia seu, se fosse para pegar um dia a dia seu, falar assim, poxa, eu vou botar esse empreendedor, esse CEO, não importa, para te acompanhar e ele ver, entender o que é uma responsabilidade real, né? Como é que ele veria isso? Primeiro que tudo, por exemplo, eu vou te falar, eu vou te contar pela minha secretária, que ela começou como secretária e hoje ela virou o cérebro administrativo da clínica. Então, dessa parte, desde contato com o paciente, ela virou uma concierge da clínica, né? Então, ela administra desde a parte contábil até a parte de contato com o paciente, de marcação cirúrgica, isso tudo. Então, assim, ela conheceu desde o início cada etapa. Então, eu faria o mesmo. Conhecer do início, desde como funciona no braço ali, cada etapa, tudo, para depois você, de repente, entregar isso para o CEO. Né? Que conselho você daria, né, para alguém que está adiando alguma decisão? E aí pode ser de carreira, pode ser de saúde, da empresa, né? Com medo dessa decisão ser irreversível. Que conselho você daria para essa pessoa? Olha, a gente que se torna empreendedor, a gente também é um pouco ousado, né? Eu acho que... E corajoso. Nossa, a gente tem uma coragem que eu vou te falar, nesse país de hoje aqui, com essa quantidade com essa quantidade de tributo, esse negócio... Não é fácil. Não é fácil. Mas o brasileiro, ele é muito sonhador, eu acho. E muito trabalhador. A gente trabalha muito. A gente é muito criativo para conseguir manter uma empresa de pé num país que quer derrubar você. As pessoas não entendem isso. O empresário, ele não é vilão. Ele é igual... Ele foi você um dia. Sim. Ele foi trabalhador um dia. Sim. Ele só teve mais coragem. Né? E coragem e estômago para ver o dinheiro indo embora enquanto... E vou te contar outro detalhe. Eu abri o primeiro consultório meu, depois do coworking, entrou a pandemia. Que delícia! Virgem mãe! Meu Deus. Olha só, com que custo que eu fiquei. Sim, e sem ninguém pra dividir, né, mano? Então, aliás, só pra dividir a dívida, né? Então, assim, imagina, e tô de pé aqui.
Então, assim, o que eu tinha? Eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo e eu fui trabalhando cada ponto desse objetivo para conquistar. Sempre tendo aquele respaldo financeiro que a gente tinha feito antes. Pô, se acontecer alguma coisa aqui, eu vou ter. E foi o que aconteceu na pandemia, que a gente não esperava, né? Sim. Mas eu tinha aquele respaldo. Eu falei assim, eu não vou assumir uma responsabilidade se acontecer alguma coisa de 3, 4 meses eu não conseguir, eu não ter reserva para fazer e falir a empresa. Né? Então, primeiro que tudo, você tem que ter isso. Você tem que ter uma reserva. Né? Tem a reserva, começa a investir no sonho. Começa a fazer... E outra, o que eu fazia? Como eu fiz, assim, ó. Eu mesmo tendo consultório, eu trabalhava para outras pessoas para sustentar meu consultório. Entendeu? Sim. Eu ganhava dinheiro de outras pessoas para sustentar meu consultório. Até que um dia, a balança foi fazendo assim, ó. Vai mudando. Foi mudando, foi mudando, foi mudando. Aí o que eu fiz? Só fiquei no consultório. Né? Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que ter teu consultório, você tem que montar o seu objetivo de vida e aí você tendo outra fonte de rendimento para sustentar aquilo. Né? Então, eu colocava dinheiro naquilo, às vezes não fechava, tomava prejuízo, mas mantinha, entendeu? E é isso, é o esforço, é a dedicação, é o persistência e, acima de tudo, planejamento. Eu vou te falar, eu não tinha, assim, se eu for falar que eu tinha planejamento matemático de tudo, não. Era mais a raça ali. Era a raça, assim, não, isso vai vencer, isso vai sair do papel. E saiu. E se eu conto essa história, às vezes eu olho para trás e falo assim, caramba, eu lembro do dia que me deu o start, assim, de falar assim, eu vou abrir uma sala para mim, nem que for meio período. Show. Eu lembro disso até hoje. E aquela foi a melhor decisão da minha vida. É ter um plano A e lutar para esse plano A dar certo. Não é ter plano A, B, plano A, B, C. não. É plano A. O plano B era pegar dinheiro de outro lugar para pular. Entendeu? É fazer o plano A dar certo. Era esse o plano B. Perfeito. O plano B era fazer o plano A dar certo. E se você faz com persistência, com paixão, com honestidade acima de tudo, eu acho que não tem como não dar certo. Não tem. Não adianta... lógico, com a internet, com as outras coisas. Eu estou falando na empresa médica, né? Que é um pouco mais sisuda, né? Ela é um pouco mais fechada, diferente. Você pode ter um computador, criar um e-commerce, fazer um monte de outras coisas, né? Mas uma empresa médica, ela é muito engessada, ela tem muita fiscalização, né? É muito difícil. Sim. Mas você persistindo fazendo as coisas corretas, o passar do tempo mostra que vale a pena. Não, eu acho que sempre vale a pena. E eu tenho uma coisa aqui que é muito por mim. Cara, vai. Vai. Se não der certo, você não vai voltar para o mesmo lugar ou para trás. Porque você ganhou experiência, você aprendeu. Você vai voltar só um pouquinho para trás. Não é muito. Assim, as pessoas têm medo de empreender, né? Tem. E eu não sei de onde eu tirei na verdade... de onde eu tirei essa vontade de falar, não, eu quero ser dono, eu quero ter o meu negócio, entendeu? Mas eu acho que isso é intrínseco da minha criação, de ver meu pai ser dono de clínica. Então, eu sonhava com isso, de ver aquela foto da minha mãe na mesa dele. Quero igual. Eu quero igual. Eu falava, eu quero igual, eu vou fazer massa, igual, entendeu? Então, acho que vem disso, né? E as pessoas também têm que querer e todo mundo pode, né? Por exemplo... Eu não digo, por exemplo, se eu tivesse nascido por agora, nesse mundo mais tecnológico, na minha época não tinha nem celular, né? Sim. Não tinha internet. Né? Na nossa. Não tinha internet, a gente não tinha nada dessas facilidades que o pessoal tem hoje aí. Então, as profissões lá era medicina, direito, engenharia, odontologia, né? Era isso que tinha. Não tinha... Eu fui um maluco que eu descobri estatística. Né? Tinha administração. Depois que veio esse negócio de ciência de computação, outras coisas lá. Mas na minha época era isso. E eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu vou ser igual ao meu pai, vou fazer medicina. Talvez se eu tivesse hoje, nessa época aqui, a gente teria empreendido para outro lado, mas não sei, naquela época era isso mesmo. Eu não sei, com um pai médico fazendo aquele orgulho da mesa lá. Puxa, não tem jeito. Acho que não tinha jeito, tinha que seguir mesmo, né? É isso mesmo. João, muito obrigado. Foi muito bom demais esse bate-papo. Gostei demais.
E, gente, brigadão por tudo. Não esquece, quais são os Instagrams do Dr. João e do... Doutor João Almeida, por extenso, doutor não é DR, e Pele Convida Oficial. São esses os Instagram aí. Segue. Vou falar pra você, o Pele Convida é fantástico. Eu achei o projeto, sinceramente, show de bola. E, gente, para todo mundo que ficou aqui, dá aquele joinha, siga, indique pros amigos, manda lá, que ajuda pra caramba o canal. E até a próxima, gente. Brigadão. Tchau, tchau. Até mais.